Amadas irmãs e irmãos, podemos nos sentar. Celebrando o terceiro domingo do tempo comum, o Papa Francisco nos pediu que neste domingo lembrássemos da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos guia, que dá sentido à nossa vida, que ilumina os nossos passos. A palavra de Deus é o nosso manual de como devemos nos comportar aqui na terra, andando para o reino de Deus. O evangelho que nós lemos hoje, o evangelho de São Marcos, é um evangelho bem curto, mais denso. O evangelho de Marcos são apenas 16 capítulos. E apesar de ser curto, ele traz um profundo significado. O evangelho de hoje, ele é permeado por 4 verbos. O verbo converter, crer, chamar e seguir. Esses verbos fortes, às vezes em nossa vida, por serem fortes, eles perdem o significado, viram verbos abstratos, como amor. A gente fala amor, mas o que é o amor na prática? A conversão, ela não é somente troca de religião. A conversão é estar sempre com a mente voltada ao Senhor. A palavra grega, metanoia. Mas em vez de definir e fazer uma análise de cada termo, o que é mais importante, o que ilustra essas 4 palavras, é a primeira leitura de hoje, do Jonas. Jonas, como vocês sabem, é um livro bem curto, são apenas 4 capítulos, fica até o desafio para vocês, nesse dia da Bíblia, ler este texto tão curto e tão significado. Jonas, Deus o chama para pregar a Nínive, e Jonas não quer. E inicialmente pode passar no nosso coração que Jonas é preguiçoso, que Jonas dá desculpa, mas não, é difícil para Jonas pregar em Nínive. Por quê? Porque Nínive é a capital da Síria, e a Síria foi o império que destruiu o reino do norte. Imagine você ter que pregar, conversar com a pessoa, anunciar a salvação para ela, a uma pessoa que destruiu a sua história, destruiu a sua vida. A experiência que Jonas tem é a experiência que nós temos em nossa vida. Temos experiências de mágoa, de dificuldade, uma pessoa nos fez um mal, às vezes o nosso filho, o nosso marido, e às vezes quando nos machucam, como é difícil prestar novamente um diálogo, conversar com essas pessoas. Deus quebra aqui o orgulho de Jonas. Jonas não tem que querer nada, Jonas tem que sentir nada. O que importa é Jonas fazer a vontade de Deus, que é ir até Nínive. E Jonas acha desnecessário ir, porque Deus é misericordioso, porque Deus perdoa tudo, mas Deus quer que Jonas vá. E Jonas foge. E no náufrago ele foge, o navio afunda no náufrago, uma baleia o salva. Ele é engolido por uma baleia, na verdade é um peixe grande, e lá ele faz uma oração a Deus, naquele momento de provação, né, em que ele sabe se vai ver de novo a terra. Ele faz uma oração, Deus o escuta, e ele agora de repente acorda e está na areia, está em terra firme. E qual é a surpresa dele? De saber que aonde ele estava em Nínive, na cidade que Deus deveria fazer. E às vezes na nossa vida, o nosso plano, nós temos um plano, temos um projeto, temos nossas ideias, mas Deus não quer. E Deus faz de tudo para que a gente retorne ao caminho dele. Então às vezes as coisas estão ruins, as coisas não estão perfeitas, ou como nós queríamos que fosse, mas é porque Deus não quer daquele jeito. E quando Deus quebra um plano nosso, um projeto nosso, não é motivo de tristeza, mas é motivo de alegria, porque a vontade dele está sendo feita. E essa é a surpresa de Jonas, estar no lugar onde ele não queria estar, e já por estar lá, ele começa a pregar, e depois da pregação, o povo se converte, e Jonas fica frustrado, porque talvez Jonas queria que aquela cidade sofresse o que Jonas sofreu, perdeu a sua casa, perdeu a sua terra, pessoas foram mortas, e Jonas talvez no seu coração queria essa justiça reparativa, que Deus fizesse tão mal aos ninivitas, como os ninivitas fizeram ao povo judeu. Mas Deus é cheio de misericórdia. Deus ama todas as pessoas em nossos corações,
nós só vemos os pecados pontuais, vemos apenas aquilo que é momentâneo, mas Deus vê a história toda. E a surpresa de Jonas frustrado, Jonas vai para o deserto, e naquele calor, Deus dá um pequeno refúgio para ele, faz uma mamoeira crescer, e Jonas ali repousa naquele calor. E de repente, no dia seguinte, o que Deus faz? Deus destrói a mamoeira. E mais do que isso, Deus manda uma forte onda de calor. Aí Jonas começa a reclamar: eu prefiro estar morto. E Jonas não entende que todo aquele massacre que Deus permitia na vida de Jonas era para o crescimento dele. E Jonas, revoltado com Deus, pergunta: por que, Deus? E Deus explica para Jonas: olha, você queria que eu destruísse Nínive e ficou triste por eu ter destruído a sua mamoeira. Quanto mais eu ficaria triste de destruir essa cidade que tinha crianças, que tinha inocentes, que tinha animais. Deus quebrou Jonas todinho para que Jonas fizesse a vontade dele. E mais do que uma conversão de Nínive, o livro conta a conversão de Jonas. Afinal, aquele que ele odiava, aquele que destruiu a sua vida, aquele povo que o magoou, Deus ama aquele povo. E esse é o ensinamento para cada um de nós. A conversão não é somente mudar de religião, mas é buscar sempre fazer a vontade de Deus, que é o perdão, que é a misericórdia. E muitas vezes esquecemos disso. Nós colocamos uma régua muito maior nos outros do que sobre nós. Pensamos mais no pecado dos outros do que nos nossos pecados. Pensamos mais naquilo que as pessoas fizeram de ruim para a gente do que o que a gente faz de ruim para eles. Jonas foi negligente. Jonas não queria que aquele povo se salvasse. E às vezes a gente é da mesma maneira. A gente quer que aquela pessoa sofra tanto quanto a gente sofreu. Esquece que também temos a nossa parcela de culpa. Nós sempre nos colocamos no lugar da vítima. E essa história nos ensina a misericórdia de Deus e a conversão. Então, mais do que a conversão de Nínive, o livro ensina a conversão de Jonas, a perdoar os seus inimigos, a ir atrás das pessoas que o magoou. E essa é a verdadeira conversão e o caminho de Deus. Então, amados irmãos e irmãs, ao estarmos celebrando esse tempo comum, e o verde, quando Santo Inocêncio, na verdade Inocêncio III, o Papa, definiu as cores e colocou o significado nas cores, ele disse apenas que o verde era um simbolismo de passagem, era apenas uma cor entre as cores. Mas a gente põe um significado. Entre os padres latinos fala-se que o verde lembra a esperança. Os padres americanos falam que o verde lembra o crescimento. E quando o padre está em tempo usando o verde, a igreja se veste de verde, nós lemos o Evangelho buscando o progresso em nossa vida. E que progressão espiritual nós temos quando deixamos as coisas para trás, quando deixamos nossos inimigos, quando perdoamos as pessoas que nos fizeram mal. Então, nessa Eucaristia, peçamos a Deus essa capacidade de se converter, de acreditar nele, de ouvir o seu chamado e seguir os seus passos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.